E agora a Babi vai ter uma pauta muito bacana que ela vai falar sobre gordurinha. Gordurão vai saindo de montão. Segue daí, Babi. Quem não quer perder uns centímetros, né? Quem não tem aquela barriguinha que incomoda, que você fala, poxa vida, se eu perder 2 quilinhos... Eu tô aqui hoje com a Juliana Fiore. E hoje ela vai contar tudo. Como é que a gente pode usar técnicas novas de estética pra gente poder eliminar esses centímetros e ficar mais bonita e mais bonito também. Porque mulher e homem também pode e deve se cuidar, né, Ju? Com certeza. Hoje em dia os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres, né? A procura ainda é mais feminina. Sempre é. Lá na clínica a procura 80% ainda são mulheres, mas tem alguns maridos, amigos, filhos que acabam indo também. Acaba vendo o resultado e aí fala, eu também quero. Exatamente. Né? E hoje nós vamos falar sobre uma técnica que se chama criolipólise, é isso? Eu tô falando certo? Exatamente. Me Essa é uma conta das um pouquinho. técnicas que a gente vai contar hoje um pouquinho. Tá. Então assim, sabe o que eu queria falar que é muito importante também? Antes até da gente falar da criolipólise, como a gente avalia qual é o tratamento ideal? Se a criolipólise é o tratamento ideal para você? O primeiro passo, gente, é fazer uma consulta completa, com esse paciente. Então a gente tem que olhar como que estão os hábitos de vida desse paciente, tem que avaliar qual tipo de gordura desse paciente. Sabia que existem vários tipos de gordura? É, não sabia. Sim. Existe a gordura visceral, que é a gordura entre os órgãos. Tá. Sabe aquela famosa barriga de chope? Ah, eu sei. Aqui tem um monte de gente que sabe. É aquela gordura, na verdade, que tá entre os órgãos. Sabe aquela barriga dura? Essa gordura que a gente não consegue pegar. Tá. Então, aquela barriguinha mais dura. Então, essa gordura a gente não trabalha na estética. Só com hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, fazendo dieta, fazendo atividade física. Senão, não tem jeito. Tá. O que a gente vai trabalhar na estética, então? A gordura subcutânea, essa que a gente pega Essa, e né, incomoda. o baconzinho que O eu brinco, pneuzinho. né? O pneuzinho. Exatamente. Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, tem que avaliar se essa gordura é flácida, se essa gordura é compacta, se essa gordura é mista, se essa paciente tem flacidez de pele, se ela tem flacidez muscular, se ela precisa, como que está a saúde dessa paciente, se precisa suplementar dessa paciente ou desse paciente. Aí sim a gente vai conseguir indicar a melhor técnica. Uma delas é a criolipólise, que é a crio da Ju. Essa crio, né, lipólise, ela ficou muito famosa quando lançou, mas tinha muitas coisas assim que o pessoal ainda falava assim, ai, mas isso machuca, queimava a pele. Eu lembro que tinha uma série de coisas e hoje a modernidade do aparelho é totalmente diferente com o que veio atrás. Vou pegar aqui na mesa para mostrar para vocês, ó, para vocês verem como que é. Ai, é pesado. Ó. Se você puder falar, Ju, como é que é? Esse é o manípulo, né? Como que funciona? Você ainda falou, existem manípulos também de placas. Eu trouxe só um para poder demonstrar. Inclusive, eu já ouvi falar, pode ser uma dúvida aí do público. Eu já ouvi falar até assim, Ju, uma dúvida, mas vai sugar meus órgãos? Não, gente, não suga. Só suga pele e gordura. Tá vendo aqui dentro, ó? Tem uma placa, duas placas de resfriamento. Tá. O que isso vai fazer? Vai resfriar a pele e, consequentemente, também a gordura que está abaixo da pele. Então, o efeito da criolipólise é o quê? Cristalizar a célula de gordura. A célula de gordura, ela é sensível ao frio. Então, o que acontece? Depois que você aplicar isso, vai ter um efeito fisiológico no corpo de eliminação gradual dessa gordura. Tá. Então, não é imediato. Fez a crio, sai ali saiu já com como 30 se fosse... centímetros eliminados. Tá. Não, né? Além de ter associações de técnicas, como eu falei anteriormente, que é possível fazer, que a gente vai avaliar tudo na consulta prévia do paciente, é preciso entender aí que não é imediato. O resultado final do paciente é em torno de 60 dias após a aplicação da técnica. Ah, tem um tempo aí, Tem um então, tempo. para conseguir ver essa Exatamente. performance aí, vamos dizer, do aparelho. Exatamente. E é super seguro, viu, Bá? Não Fica geladinho, é isso, na pele? Na verdade, a placa chega a menos 15 graus. Então, Uau! assim, entre menos 12 e menos 15. Claro Tá. que na pele exatamente não vai ficar essa temperatura, porque ao longo que vai entrando essa temperatura negativa no nosso corpo, ali na gordura, vai estar em torno, se a gente colocasse um termômetro lá dentro, com uma agulha, estaria em torno de 10 graus lá dentro. Entendi.
Uau, que sensacional. E aí, o que acontece? Aquela gordurinha que tá lá, é o que? É uma célula? É uma célula. bolinha? Como é que é? Me explica. O que acontece quando fica gelado? O que acontece? Essa tem uma camada de gordura, não é uma célulinha só. São várias células que formam a camada adiposa abaixo da nossa pele. Tá. E aí, o que acontece? Mais ou menos ali 50% das células de gordura, depende muito do equipamento que você vai utilizar. Os melhores equipamentos resfriam mais e conseguem atingir um maior número de células. Tá. E elas vão cristalizar. Elas vão, entre aspas, realmente congelar. Só que é claro que isso depois ocorre um processo chamado reperfusão, que volta o sangue no local. Na verdade, por um pequeno período de tempo, aquilo até perde a oxigenação, além da célula cristalizar. Isso aqui vai dar o efeito de morte celular programada, que a gente chama, que é apoptose, o nome científico. Uau. Por isso que é tão interessante. A crio consegue matar a sua gordura. É tipo uma Sem lipo prejuízo. sem o corte, porque a lipo ela faz mais ou menos isso, né? Ela tira aquela Arranca. gordura, arranca Suga e depois não volta mais, entre aspas, naquele lugar, mas volta em outros, né? Que você vai fazer e vai acontecer um milagre, você não vai engordar nunca mais. Ai, ia ser maravilhoso. É. Mas quais são os cuidados? Fiz o tratamento, né? Fiz a sessão. Quantas sessões precisam fazer? Depende. Então, depende muito da indicação da quantidade de gordura desse paciente. Normalmente, lá na clínica, sessão de crio da Ju, eu faço uma única sessão. Porém, o tratamento em si é muito difícil ser uma única sessão. Normalmente, a paciente precisa de outros tratamentos associados. Mas a criolipólise, para ela dar efeito em uma única sessão, fazendo corretamente, a técnica já dá o efeito de redução da gordura. Pode fazer em qualquer parte do corpo ou tem alguma parte que não pode? Porque assim, né, às vezes a gente tem a gordurinha, às vezes aqui atrás, das costas, no braço, aquela gordurinha que incomoda na perna. Pode fazer? Pode fazer em qualquer região do corpo, contanto que tenha uma camada mínima adiposa de 1 centímetro. Vai mudar, esse aqui é um manípulo grande que eu mostrei pra vocês, então ele pega uma área maior. Tem manípulos ainda maiores de placa, tem manípulos pequenininhos. Então, assim, dá pra aplicar em qualquer região do corpo que tenha gordura. Entendi. Então, Suficiente. dá pra fazer, então, no corpo todo, Dá. né? E você ter um bom resultado. Esse aqui do ladinho que você trouxe, seria o quê? É um ultrassom. Então, assim, os melhores... Me perguntam muito, né, Gil? Qual Esse o aqui é melhor ultrassom. tratamento pra gordura localizada? Esse aqui eu já fiz. Esse aqui já fiz algumas vezes. É um tipo de ultrassom. O melhor equipamento, na verdade, é aquele que é melhor avaliado para você. Então, não existe o melhor equipamento de todos. Existe a melhor técnica e a melhor associação de tratamento para você. O melhor protocolo de tratamento para você. Então, hoje, os equipamentos que eu mais utilizo na clínica, com segurança, com eficácia, para reduzir muitas medidas, resultado estético eficaz, são esses ultrassons. Esse é só um exemplo de ultrassom, que é um ultrassom que é a famosa limpo sem cortes. Ele é um ultrassom verdade. de lipo sem corte. É a criolipólise, mas eu gosto muito de associar microcorrentes. Então, assim, existe radiofrequência, existem uma infinidade de tecnologias. O mais importante, você aplicar corretamente, fazer a associação correta na sequência ideal para aquele paciente. Então, depois que eu fiz ali meu tratamento e tal, quais são as indicações? O que eu preciso fazer para ter um bom resultado? Eu posso comer o que eu quiser, não preciso mais ir pra academia? Me conta como é Né? que é. Tem esse milagre? Existe? Então, não tem. Não tem jeito. Quando a gente fala de gordura, de eliminação de medidas, não tem milagre. É igual emagrecimento. Tem que ter um estilo de vida saudável. No mínimo, a paciente tem que manter o peso para ter um resultado. Porém, se ela conseguir emagrecer, o resultado de eliminação de medidas potencializa. Tenho pacientes que já eliminaram até 30 centímetros em medidas, associando um estilo de vida saudável em 2 meses. Uau. Então, assim, claro, mas não tem milagre. Tem que ter um estilo de vida saudável. O uso... No caso da criolipólise, pode ser feito o uso de uma cinta modeladora para modelar enquanto a gente vai reduzindo essa camada adiposa do paciente, também é interessante. Como eu falei no início, se a paciente tem uma flacidez muscular, talvez seja indicado para ela fazer exercícios específicos para essa região para fechar uma diástase, caso ela tenha uma diástase abdominal. Ajuda também nessa questão Pode da diástase? associar. A criolipólise não, mas pode ser que ela tenha que fazer exercícios junto para conseguir aquele resultado da barriguinha chapadinha ou de uma redução de medidas mais eficaz. Qual foi o resultado assim mais incrível que já passou na tua mão, Ju? Foi essa paciente que eu Foi essa comentei de de 30 centímetros. centímetros. Sim. Uau! Aí ela fez o quê? Foi tudo elaborado um protocolo de tratamento para ela.
Ela fez uma técnica que se chama lá na clínica RPP, de redução da diástase, de fortalecimento da região, da musculatura da região abdominal profunda. Ela fez o tratamento da crio da Ju, fez associações de técnicas com equipamentos de ultrassom e conseguiu seguir todas as orientações. Uso de cinta e seguiu a orientação nutricional saudável. Acho que ela eliminou em torno de 3, 4 quilos. E conseguiu essa redução de 20, foram exatamente 27 centímetros. Então, eu tenho até você vê foto. que é engraçado, porque assim, ela não perdeu tanto peso. Não. Mas, gente, 27 centímetros é quase uma régua. É muita coisa. A gente que vive, né, mulherada aí, se cuidando, tudo, a gente sabe quanto é difícil você perder 1 centímetro, 2 centímetros. Mais ou menos, Bá, pela minha experiência clínica, eu também trabalho com emagrecimento. Mais ou menos, a cada quilo eliminado, você elimina em torno de 1 centímetro de circunferência. É mais ou menos essa conta. Então, você vê quantas vezes a gente consegue potencializar o resultado estético da paciente. Porque foi 4 quilos mais ou menos para 27 centímetros. Teoricamente, ela teria que ter perdido 27 quilos para poder chegar Na circunferência nos 27 de hoje. centímetros. Exatamente, Né? exatamente. E às vezes a pessoa, ela nem tá, ela nem tem às vezes a perna fina, né? A gente tem um tipo de corpo que tem um formato que a pessoa não Biotipo. quer perder, ela já tem pouquinho a perna, ela não quer perder ali. Aí então, se ela fizer ali aquela, né, na tratamento barriga, nas localizado. costas, você consegue ver então um resultado Sim. bem potente. Você falou que tem fotos? Tem Tenho. fotos pra gente ver? Vamos rodar Tem aqui foto um e pouquinho vídeo. pra gente dar uma olhada nessas fotos, porque a gente quer ver o antes e depois. Olha isso, vai me contando aí. Ó, então essa paciente, pode ver, ela tem o abdômen bem projetado, inclusive na região superior do abdômen dela, tá vendo? Ela tem uma Aquele projeção. estômago alto que a gente fala. Exatamente, o famoso estômago alto. A maioria das pacientes com estômago alto tem uma frouxidão da musculatura, pode ter ali um caso de diástase, que era o caso dela, tá? Ela tem uma gordura localizada importante e uma flacidez na região inferior também. Meu Deus, olha aquela barriga de avental que a gente fala que é aquela que cai, né? Exatamente. E assim, essa paciente falou, minha barriga não tem mais jeito. Ela chegou, você tem certeza que minha barriga tem jeito? Eu falei, se você seguir e fizer o tratamento corretamente, pode ficar tranquila que tem tratamento sim, tem jeito. Meu Deus. Aí tem outras olha essa, que legal. pacientes. E tá vendo, ó, nem é Paciente com tanta a barriguinha flacidez. que ela precisava perder, mas olha como mudou a pele. Muda a forma, a qualidade da pele da paciente. Essa paciente só fez crio da Ju, não fez mais nenhuma Não fez técnica. nenhuma outra técnica. E olha o Associada. resultado. Paciente que fez região das costas, Nossa, também essa dá pra gordurinha fazer. das costas. Que é chata, né? Meu Deus do céu. E aí marca na blusinha, marca, dependendo da roupa. Qualquer que ela utiliza. Ó, paciente mais Olha. magrinha, Aham. tá vendo? Essa paciente, ela também tem indicação de tratamento de flacidez. Ela tratou só gordura. Renata de boca aberta. Engraçado que eu acho que pra quem faz redução, que fica também bastante, com bastante pele, deve ser uma ótima opção também. Olha, esse tratamento, ele só traz benefício para paciente. Então, ele é indicado para qualquer paciente. Não tem contraindicação? Tem. Ou tem? Não, tem. Qualquer tratamento estético vai ter contraindicação, tá? Quais as principais contraindicações de tratamentos estéticos? Primeiro, o paciente tem que estar com a saúde em dia. Então, se ele tá com qualquer problema de saúde, primeiro ele tem que cuidar da saúde e depois a gente pensa em cuidar da estética. Deixa eu só te cortar. Esse aí é o quê? Esse equipamento, eu gosto muito dele, se chama Compix. Ele é uma eletroestimulação. Um choquinho. Na verdade, eu gosto muito de associar ele para simular um exercício na hora, ele simular um exercício físico para gasto de energia. Como a gente disponibiliza a gordura para a corrente sanguínea dela ali na hora com os ultrassons, já gasta imediatamente. Ela não precisa correr para academia. Dá pra fazer associação. Dá. Desculpa, você tava me falando. Perdão que eu precisava Não, aproveitar a imagem ali que tava passando. Mas aí você estava falando sobre a questão do tratamento em si, das contraindicações. Perfeito. Então, assim, de maneira geral, a criolipólise, ela tem uma peculiaridade. Então, ela tem uma contraindicação que é alergia ao frio. Você já ouviu falar? Tem pessoas que têm alergia. Eu já vi do sol, que o meu marido tem. Do sol. Do frio, não. Tem pessoas que têm alergia ao frio. Então, como a gente vai resfriar a pele da paciente? Claro, a pele vai ser protegida por uma manta, tem um produto anticongelante, que ele é bem oleoso. Então, isso mantém toda a pele íntegra, para poder resfriar e chegar ali na gordura. Mas tem pacientes que têm alergia ao frio. Então, já tem uma contraindicação relativa, precisa avaliar o caso. Então, assim, para ver se pode fazer. Na maioria das vezes, a gente não faz. E doenças descompensadas. Então, por exemplo, tem pacientes que já têm doenças pré-existentes, que são comuns. Diabetes, pressão alta. Se está controlado, tudo bem. Doenças mais graves, que ela faz um acompanhamento, doenças autoimunes, enfim, se ela já fez tratamento oncológico,
pode realizar mediante a autorização do médico dela. Ah, então Mas é sempre assim, bom, sempre né? bom. Se você já tem alguma recorrência na tua saúde, é bom ver. Mas assim, a maioria das pessoas que procuram esse tipo de tratamento Estão bem. são pessoas que estão bem e que Sim. querem ficar melhor. Exatamente. Né? E tem, por exemplo, ainda sobre as contraindicações, idade mínima para começar a fazer esse tratamento? Bah, de maneira geral, a gente não faz em crianças. Meninas que buscam, então assim, a mãe às vezes quer fazer na filha, quer fazer no filho, em torno ali dos 13 anos, mediante a consulta. Então a gente vai avaliar tudo certinho, por volta dos 13 anos já está liberado. Já pode fazer, né? Porque a gente vê hoje também, cada vez mais cedo, uma geração que quer se cuidar, cada vez mais cedo também é uma geração com obesidade, que a gente sabe que os hábitos alimentares, os hábitos do dia a Fast dia, food. tudo isso tem trazido, né, muitas coisas. Até estava conversando ontem, fugindo um pouco do assunto, né, gente, que eu tô em casa aqui, então deixa eu falar. Tava conversando com uma amiga ontem, ela falou que tem chegado de caso para ela com crianças de Com grau de 13, obesidade. 14 anos com câncer no intestino. Para ela é surreal por conta da alimentação fast food. Maus hábitos. Os maus hábitos. Então, assim, quanto antes a gente puder conscientizar, né, gente, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não só para a parte estética, é muito bom, né, Ju? Lógico. Você chega uma paciente para você com a autoestima lá embaixo, que às vezes a pessoa não quer mais nem namorar com o marido porque Só fica usa roupa com larga, vergonha. roupa Né? preta. E você trazer para ela uma boa autoestima, mas eu acho que é mais a questão da consciência também da saúde, né? E assim, quando a gente fala de alimentação, eu gosto muito desse assunto, Bah, de hábitos saudáveis. Eu procuro manter os hábitos saudáveis, assim, é difícil na nossa vida atual, correria, a gente quer praticidade, mas é importante ter esse olhar. E quando a gente fala das crianças, eu acho esse assunto muito importante de você abordar. Eu vejo lá na clínica também. E o que eu incentivo as minhas pacientes? Acaba que as mães, os pais são exemplo. Então, assim, mais do que você falar o que a criança deve ou não comer, se você conseguir dar o exemplo, a criança vai seguir. Então, assim, vai ser muito mais fácil dela construir esses hábitos alimentares na vida dela adulta. Sim. Então, assim, é importante os pais refletirem e tentar aí fazer o melhor possível. Eu sei que não é fácil, mas tentar fazer o melhor possível no dia a dia, evitar deixar fast food só para o final de semana, momentos pontuais, alimentos que não são saudáveis, encher a geladeira lá de produtos naturais, de legume, de salada, de fruta, e ter isso desde a primeira infância, né? Seria sim. o ideal e continuar. Isso daí é importante, esse exemplo. Não, com certeza. Eu acho que a alimentação é a base, fundamental, né? É a base. E até, por exemplo, dentro desse tratamento, existe algum alimento que é proibido nesses 60 dias? Não tem nada que é proibido. Você saiu da sessão, tá liberada para a vida normal. Então não tem recuperação igual Só ficar cirurgia. deitada por tantos dias, não tem isso. Não tem nada. Assim, o que é importante, como eu falei, ter um estilo de vida saudável. Dependendo da criolipólise, caso a gente use uma ponteira de sucção como essa que eu trouxe, tem as de placa também que não ocorre isso, mas a de sucção pode deixar hematoma. Então, aquele hematoma não roxinho. pode tomar sol. Qualquer hematoma, e essa é uma boa dica, porque às vezes as pessoas não sabem. Nossa, Qualquer nem hematoma que imaginava. você tiver, não pode tomar sol, porque aí pode formar acontece? hemociderina e formar uma mancha na região. Gente, eu jamais pensava, jamais tinha essa Noção, né? noção de que um roxinho assim poderia Pode ficar. manchar. Meu Deus, então provavelmente deve então ficar com essas marquinhas, Pode que é ficar, super normal. pode ficar. Aí você pode passar aquela pomadinha que todo mundo conhece, pra ficar Exatamente. roxinho. Exatamente. E aí você só não toma sol. O resto, vida normal, pode ir pra academia. Vida normal, é Vida até normal. bom. Tem pacientes que ficam um pouco doloridas, ficam sensíveis, às vezes perde um pouquinho da sensibilidade na região. Então é normal. Tá. Mas assim, pode seguir a vida. Se você sentir um desconforto no primeiro dia e não quiser ir pra academia, sem problemas, mas não tem restrição. Não é uma regra. Não. Agora, uma coisa que você me falou aqui. Você falou que ele tem que usar a cinta. Socorro, mas até pra dormir, Então. como é que a gente aguentaria ficar esse tempo todo? Então. Como que funciona, né? A cinta, o que ela vai fazer? Você já ouviu falar de massagem modeladora? Que é uma técnica muito comum. Já fiz muito, adoro. Então, a massagem modeladora, ela modela a gordura. A gente sabe hoje, Tá. com as pesquisas, enfim,
que o tecido de gordura, ele é modelável. Por isso que existe a massagem modeladora, por isso que existe a cinta modeladora. Tá. Só que para ela dar o efeito de modelagem, você tem que o quê? Usar o máximo de tempo possível e aí vai pegando aquele formatinho. Não chega a reduzir gordura, só modela, igual a massagem modeladora. Você precisa fazer sempre para ele dar aquele efeito. E antigamente, né, gente, a mulherada usava aqueles corcelês e apertava. A gente tem até aquelas cenas de filme que a pessoa aperta a cinturinha da mulherada. Não era à toa que as curvas antes eram 60 centímetros de cintura. Hoje, gente, acho que pouquíssimas pessoas conseguem manter. Mas eu acho que era muito mais por esse uso do corselet, Sim. né? Do que realmente o tamanho. Claro, a alimentação era totalmente diferente, mas ajuda então a usar. Sim, modela. Ajuda para modelar esse paciente. Principalmente a paciente que não tem tanta essa curvatura. Porque tem pessoas. Exatamente. Tem pessoas que são mais quadradinhas. Eu brinco e falo que tem gente que parece uma geladeira, né? É. Tem mulher que parece uma geladeira. Então é legal fazer a cinturinha. Exatamente. E a cinta pode ajudar. Sim, mas o uso da cinta, ele nunca, com esse tratamento e as indicações que eu faço na clínica, ele nunca é contínuo. Ele sempre vai ser temporário para poder modelar enquanto a gente necessita, enquanto está reduzindo gordura, depois não precisa usar mais. Ah, depois não precisa. Não, e nem é bom, viu, Bá? Porque quando você usa uma cinta modeladora, você fica paradinha nessa postura. Sim. Então, você não trabalha a sua musculatura. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos de muito uso, pode ser que a sua musculatura fique frouxa. Então, é só realmente para modelar, corrigir a postura por um tempo, você conseguir ter esse resultado, depois não precisa usar mais. É interessante o que você falou, porque às vezes a gente senta aqui, a gente tá aqui, por exemplo, eu tô sentada, né? Então, eu sempre tento evitar a postura de ficar assim, porque fica feio para quem tá assistindo. Sim, Mas cansa, né? Mas mesmo assim, quando eu comecei no programa e pra hoje eu fico assim e eu não sinto mais tanto o cansaço de ficar assim, porque a gente acostuma. Sim, começou Sim, a às vezes trabalhar. eu coloco alguma roupa que eu tenho que vir com a cinta, né, gente? Tem que fazer o quê? A gente tem que usar às vezes. E eu sinto esse conforto que eu não preciso fazer tanta essa força. Então é legal também, não se engane. A gente também, por isso que tudo você tem que fazer uma avaliação, acompanhamento. Exatamente. Não vai fazer a crio e fugir, né? Não Porque pode. tem gente que fala. E por isso também, Bá, às vezes as pessoas falam, ai, Gil, mas eu quero, já me passa o preço que eu quero fazer. E tem que passar em consulta. Às vezes o tratamento que você pensa ser ideal para você não é. Às vezes você pensa que tem um montão de gordura na região e na verdade você tá com uma diástase enorme. Olha Às vezes você tá com uma flacidez de pele, entendeu? E o tratamento da crio não vai ser ideal para isso, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, pode ser que seja um pouco desconfortável, mas doer, realmente não precisa de anestesia, não precisa de nada. É um tratamento super tranquilo que dá pra fazer aí, né? Ah, não, tranquilo. Quantas vezes pode fazer? Por exemplo, uma vez por ano, a cada... Fez 60 dias, espera um pouquinho, faço de novo. Como é que seria o ideal? Então, normalmente uma única sessão já é o ideal quando a gente faz associações com outras técnicas. Tá. Após um mês, ela já pode realizar outra sessão, caso seja indicado, caso ela queira, né? E seja indicado também, se ainda tem gordura na região. O importante é ainda ter gordura. Então não adianta fazer a crio e não ter mais gordura ali. Aí tem que ir para outro tratamento, caso tenha algum incômodo. Entendi. Por exemplo, a região do braço é uma região que dá bastante resultado ou outros tratamentos são melhores? Então, normalmente, braço tem muita flacidez muscular, muita flacidez de pele e gordurinha. E às vezes a gente acha que é tudo gordura. Então, nem sempre é tudo gordura. Tem que avaliar. Tem que fazer essa avaliação, não tem jeito. E é um músculo pequeno, então ele é difícil de você ganhar massa magra, né? É. Então, normalmente, o tchauzinho tem flacidez muscular. Olha, eu vou te falar, viu? É um transtorno na vida da mulher, né? A gente, depois de um tempo, você dá tchau assim, pra não ter problema, ou você põe a blusa pra ninguém ver, né? A perna, acho que já é uma região que a mulherada consegue malhar mais. Então, é aquela região que tem ali, por exemplo, a celulite, que também é uma vilã terrível pra gente. Ajuda? A criolipólise não. 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 Os ultrassons sim. Existem outros... Por que acontece? A celulite ela é um conjunto de fatores. Além do acúmulo de gordura local, tem ali a deficiência da circulação, tem ali uma questão de, às vezes, fibrose na região, porque conforme a celulite, você tem a celulite, ela vai avançando os anos e você não trata, ela vai piorando. Então, às vezes, vai criando aderências, então a gente precisa tratar
todos esses aspectos. A questão da retenção de líquidos, edema no local. Então, assim, circulação deficiente, tem que tratar tudo isso. Então, não adianta só reduzir a gordura. Claro que se você reduzir a gordura, caso essa paciente tenha uma indicação, tenha muita gordura na região que ela também tem celulite, Aquele culote, né? pode ser indicado sim. Ai, meu Deus, aquele Mas não culote, é tratamento de celulite, Bah. Tá, não Tratamento é de celulite para são celulite. outros. São Precisa outras desinflamar, precisa suplementar essa paciente. Tem questões hormonais envolvidas. Então pode perceber que nas mulheres, no período menstrual, a celulite piora muito. Muito. Ela Nossa, grita. gente, Por gente quê? fica Por conta inchada. dos hormônios. Exatamente. Entendi. E do inchaço. E, por exemplo, pessoas que já estão um pouquinho já mais avançadas na idade, 60, 70 anos, podem fazer esse tipo de tratamento? Com Não certeza. traz nenhum problema, porque às vezes a pele já está mais flácida, mais fininha. Pode trazer algum prejuízo para essa pele? Não. Não, nada. Não tem contraindicação com restrição à idade, à pele. Se a pele dela está íntegra, se ela não tem nenhuma doença de pele, sem problemas. Não tem problema que a pele está fininha, mesmo porque a gente protege. Então não tem contraindicação. Tá. Olha, eu acredito que sanamos as dúvidas todas aqui de você que está em casa. E tem outras coisas também, né, dentro da tua clínica que você oferece. Não só esse tratamento, né? Mas você tem mais ou menos uma noção de quantos aí tem tratamentos Vixe, hoje? mais de 20. Muito Tem muita tratamento, coisa, tem muita coisa boa. Uhum. Entrou lá, pisou, você já tem Se alguma coisa tiver pra algum você. incômodo estético, se quiser melhorar ali a estética corporal, facial e até bem-estar, pode ir na clínica que eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. A clínica fica em qual região aqui de São Paulo? No Tatuapé. No Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Pra você que tá aí nos assistindo, é perto, né? Aí fica bem central aqui de São Paulo. Deu 30 minutinhos daqui. Ah, nós estamos na Zona Norte, então pra você ter uma ideia, 30 minutinhos. Eu quero que você passe o contato, né? Quem tiver interesse em fazer esse tratamento ou outros, como é que a gente pode fazer para encontrar você? Então, o nosso Instagram é @FioreDilotoclínica. Tem o nosso telefone, que é o 3729-4094. Tem o nosso site também, clinicafioredilotto.com.br. Pode nos ligar ou nos mandar um WhatsApp. Eu acredito que está aparecendo aí na telinha. Tá aparecendo. Aí pode me mandar o WhatsApp e agendar a consulta. Eu, pessoalmente, vou te atender. Eu atendo todas as pacientes que passam lá na clínica. A primeira consulta durante o tratamento é sempre comigo. E depois tem a minha equipe aí para atender vocês. Ai, muito legal. E fala que viu aqui no programa É. e chora um desconto. Pode falar que no programa que vai ter brinde especial. É, que maravilha. A gente gosta de presentear Um mimo, você né? em casa, vocês sabem, né? Um mimo maravilhoso. Então, eu quero te agradecer. Eu não falei seu sobrenome, né? Eu acabei falando Juliana Fiore, porque já se conhece. Juliana mas da Fiore. Juliana Giraldelli, é isso? Acertou! Acertei! Giraldelli! Giraldelli, isso aí. Obrigada, Ju! Obrigada, Sucesso Bá. pra você, pra tua clínica.